continuando a nossa peregrinação por terras argentinas, hoje vos mostrarei cidades mais bonitas, seguras e com uma herança europeia mais evidente, porque até agora as cidades que eu mostrei tinham uma influência mais forte da cultura indígena. São cidades muito miscigenadas, então como que seriam essas cidades com uma ascendência europeia maior? Será que mudam muito? Dessa vez procurei uma cidade um pouco mais estruturada e populosa para ver como que a classe média e alta vive, e também porque eu cansei de ficar só em muquifo, em lugar lascado. É triste você ficar só viajando e se hospedando em lugares que são mais pobres do que sua própria casa. Não tem nada mais triste do que pagar caro para ficar em lugar ruim. E dessa vez fomos para Concepción del Uruguay, uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes no interior da província de Entre Rios. E a própria província já é considerada mais próspera, né? Não é igual o norte ou nordeste argentino. Até ficamos em um apartamento bom dessa vez aqui. Nessa região mais central da Argentina, as pessoas já costumam viver melhor. As casas, mesmo que sejam simples, já têm aquecedores, água quente na torneira, bidê, banheira. E olha só como é que é o aquecedor deles aqui. É a gás e é fogo de verdade, é tipo um fogão. Você liga ali e vem fogo mesmo. Tem que acender no fósforo, tudo. E eles deixam queimando assim o dia inteiro, nem desliga. A água aqui também é a mesma coisa, também é no fogo. Tem essa caixa aqui que fica na sacada, e se olhar ali dentro dá pra ver uma chama bem pequenininha acesa. E a água dos canos é aquecida por esse fogo aí. Eu não sei como é que esse foguinho faz pra esquentar a água da casa inteira, não. Não entendi muito bem, mas é desse jeito aí. Os banheiros aqui também tem bidê normal, banheira com cortininha, que nem nos Estados Unidos, ó. Você tem que colocar o chuveirinho ali no alto e regular a temperatura aqui também é no gás. Que diferente, né? E outra coisa que surpreende também é o silêncio. A noite aqui foi excelente, deu para descansar muito bem. A cidade toda é muito tranquila, você não escuta nada, não escuta ninguém. Só ficando aqui um tempo a gente percebe que no Brasil as pessoas realmente falam gritando, muito alto. No ano passado, a PM paulista recebeu mais de 720 mil reclamações sobre perturbação de sossego na capital e região metropolitana. Os vizinhos incomodam bastante, né? E aqui você vê que não, né? Os vizinhos são bem silenciosos. Só se escuta som de passarinho, é bem interessante. E olha a cidade aqui como ela é toda bem quadradinha, toda planejada. Olhando no mapa assim é bem bonitinho, só que assim, pra quem não conhece, né, tipo eu, tem que ficar parando aqui em todas as interseções possíveis, aí você fica 3 horas pra conseguir chegar no lugar. E falando mais sobre essa província de maneira geral, Entre Rios tem esse nome porque fica entre dois rios, né, que é o Paraná a oeste e o Uruguai a leste. Tem mais ou menos 1.400.000 habitantes e foi uma das que mais recebeu imigrantes europeus vindos da Espanha e Itália. Só que vieram também franceses, alemães, suíços. E essa daqui é uma das cidades mais homogêneas da Argentina nesse sentido, porque praticamente 90% das pessoas aqui são de ascendência europeia. Então é praticamente uma colônia mesmo. Aqui chega a ter mais europeus do que os lugares mais famosos, né? Que nem Bariloche, Ushuaia. Porque nessas outras regiões a imigração foi mais tardia e já tinham muitos nativos. As cidades já eram bem consolidadas, e aí só então depois que chegaram os suíços, alemães, e aí hoje acabou ficando 50% 50, né? 50 europeu e 50 nativos que já moravam aqui. Agora essas daqui não, né? Não tinha cidade nenhuma, as cidades foram criadas com a chegada desses europeus. Andando por aqui dá pra perceber que o pessoal é bem clarinho. Essa parte aqui ela já é mais moderna, é a costaneira deles aqui que foi inaugurada em 2015, então é bem recente. E olha só como é bem estruturado, tudo muito bem cuidado, limpo, muito aconchegante. E aqui já dá pra ver um pouco do que é a cultura argentina, né? Que eles gostam de sair mais, se agrupar, socializar. As pessoas se comunicam bastante, né? Você não vê tantas pessoas no celular, assim, que nem no Brasil. Então, a vida aqui parece que é mais ativa, né? As pessoas são mais amigáveis, mais coletivas. Realmente surpreendeu. Como que uma cidade tão pequena consegue ter uma região tão legal para se passar o dia? Difícil ver alguma cidade do interior, assim, que tem esse nível de infraestrutura. Aqui é considerada uma região mais próspera porque tem bastante indústria, comércio, serviços. Então é uma parte mais estável da Argentina. Perguntando para as pessoas aqui, disseram que o salário médio é por volta dos 1 milhão de pesos. É um pouco abaixo da média da província aqui, que de acordo aí com o site, gira em torno de 1.200.000, 1.300.000. Daí vai ser a faixa de uns 4, 5 mil reais. Ou para quem está vendo aí de fora do Brasil, uns $900. Na questão da arquitetura, a cidade segue bastante o modelo espanhol colonial, que é aquela que tem uma igreja católica bem bonita, de frente para uma praça. A praça ela tem esse estilo europeu, só que ela é organizada em um quadradinho, né? E toda a cidade se expande daqui. São vários quadradinhos que saem desse quadradão grandão que é essa praça.
Agora, se a gente for para a capital de Entre Rios, que se chama Paraná, já vai ter construções bem maiores, com aquele estilo mais romano, francês, algo mais sofisticado. Só que essa cidade aqui já não chega a ser tão homogênea culturalmente, porque já existia ela antes da chegada dos europeus. Mesmo assim, depois que eles chegaram, aconteceu essa mistura que expandiu mais ainda essa parte cultural da cidade. E aqui você já consegue ver monumentos maiores, estátuas lindíssimas, já tem bem mais praças. Toda essa região aqui da Costaneira, que é mais recente, beirando o Rio Paraná, que também é bem estruturada ali, parece com poçadas, né? E nas partes mais residenciais, lembra um pouco ali o sul do Brasil. Não lembra assim um pouquinho ali o norte de Curitiba? Só com a diferença que aqui não tem aqueles muros gigantescos, com arame farpado, não tem pichações. Provavelmente é como Curitiba era lá pelos anos 80, 90, né? Mas infelizmente, como eu não sabia da dimensão toda dessa província, achei que ia ser bem mais simples, acabei me surpreendendo. É muito mais bonito do que eu esperava e infelizmente eu fiquei pouco tempo, né? Não deu pra conhecer direito. Nem tinha colocado ela no roteiro. Mas pra quem pretende passear pela Argentina, conhecer os interiores ou até morar, aqui é uma cidade bem interessante, vale a pena conhecer. Muitas pessoas dizem que é uma cidade muito boa para se viver, é segura, bem estruturada. E como não é tão conhecida que nem Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, acaba tendo um custo de vida menor e sendo também bem mais tranquila, né? Tem aquele clima ali de interior, mais pacato. Mas agora indo para o outro lado, extrapolando completamente o custo de vida, vamos para a região norte de Buenos Aires conhecer Belgrano, o bairro dos milionários argentinos e europeus. Buenos Aires é o coração do país, né, onde se concentra todo o foco do governo, para onde vêm todos os impostos do país, onde tem as indústrias e é aquela imagem que a Argentina passa para o exterior. Então a gente já vem aqui e já espera que seja algo mais incrível, mas mesmo assim, olha isso aqui. Eu vim com a expectativa alta e eu me surpreendi. Olha o nível dessas casas, que lugar perfeito. Extremamente arborizado, você vai andando assim pela rua como se você estivesse dentro de um túnel de árvores. Muito bem projetado, e não é algo que é restrito só a meia dúzia de argentinos milionários, não. Esse bairro aqui, ele é bem grande, é praticamente uma cidade à parte de Buenos Aires, só nele tem cerca de 130 mil habitantes, aí de acordo com o censo de 2010, né, provavelmente tem até mais, mas só que, como a gente viu nos últimos vídeos, o governo aqui é bem ruim para recolher dados, para imprimir moeda, então não dá para confiar muito nessas estatísticas. Até dá para ver isso aqui, que nas imobiliárias as casas são cotadas em dólares. Olha só a faixa de preço delas aqui. Os aluguéis aqui também são cotados em dólar, só que anual, né? Para quem ganha em euro e em dólar, aqui acaba sendo um lugar excelente, né? Porque é muito mais seguro, tranquilo e homogêneo do que essas capitais da Europa hoje em dia. E eu até penso que à medida que a tensão for começando a aumentar lá, muitos europeus vão acabar vindo para essas regiões aqui mais nobres de Buenos Aires, né? Quem não conseguir ir para Polônia, alguns lugares assim mais fechados, vai acabar vindo aqui para América Latina. Eu penso que talvez até aconteça uma nova migração europeia aqui para a América do Sul. Não só para aqui, né, mas como também para o Brasil, para o Paraguai. Nas últimas crises europeias, lá em 1850, 1920, aconteceu isso aí. Só que naquela época veio pessoas mais pobres, né? Provavelmente, se acontecer de novo, vai ser já europeu de classe média alta, que vai estar em busca de um lugar mais tranquilo, mais bem administrado, porque aqui é bem vigiado, as pessoas são mais civilizadas de uma maneira geral. Então tem como você andar aqui tranquilamente, você não vai ser assaltado, dá para você ficar aqui filmando tudo, sem se preocupar. 90% das pessoas aqui são de origem europeia, ou descendentes, né, principalmente dos espanhóis e italianos, mas tem também descendentes suíços, poloneses, e os outros 10% tem até de chinês. Inclusive aqui tem o bairro Chino, então é como se fosse uma Chinatown que eles têm aqui, mas assim, andando por aqui não parece muito oriental não, né? Parece mais europeu também. Toda essa região é muito linda, muito bem cuidada, cheia de prédios e casas com aquele estilo inglês, francês, alemão. Começa a passar aquela ideia de que agora realmente você foi para um lugar que é internacional, né? Diferente do Brasil, porque se você for ali pelo Uruguai, Paraguai, Bolívia, até parece que você saiu do Brasil, mas não foi muito longe assim, sabe? A cultura muda, a infraestrutura de muitas regiões mudam também, mas não chega a ser aquela coisa impressionante de primeiro mundo. Agora aqui não, realmente é outro nível, passa a sensação. E também porque é uma região que não tem aqueles fios dos postes para todo lado, né? Isso dá um aspecto muito limpo, você consegue observar melhor os detalhes das casas, das construções, dos prédios. E no Brasil também tem muitas dessas construções bonitas, históricas, só que elas ficam escondidas atrás daquele emaranhado de fios ali, você não consegue contemplar a beleza delas. O Brasil tem um problema bem grave aí com esses fios, que me irrita mais é porque eu também não consigo fazer imagens aéreas aqui para colocar no canal para vocês.
É fio pra todo lado. Eu vou pra umas regiões rurais pra filmar do alto e tem poste de 20 metros de altura com os fios cruzando pelas casas, tudo. Tem que ficar desviando. Às vezes eu tô filmando uns lugares assim que parece que tá no meio da floresta e a 60 metros de altura eu percebo que eu enfiei o drone ali no meio de um monte de fio, tem que ficar escapando. Então assim, deve ter fio até no espaço aqui no Brasil, né? E aqui não, né? Já estão enterrando esses fios desde 1900. No Brasil a única coisa que eles enterram na gente é imposto. E na verdade aqui eles têm todo um sistema subterrâneo, eles têm metrô, tem tudo, então eles têm sistema de ar, drenagem, tudo embaixo da terra. Até nas calçadas, se você olhar aqui, elas têm uma drenagem no meio da calçada. Você vê aquelas fumaças saindo debaixo do chão, aqueles vapores que nem em filmes americanos, então deve ter um monte de máquina que funciona embaixo da cidade, né? E outra coisa também é que aqui eles não têm aquelas lixeiras que são construídas na frente das casas, né, no meio ali da calçada. Eles têm essas daqui, que é como se elas ficassem estacionadas ali na rua, como se tivesse um estacionamento exclusivo só para as lixeiras. E aí a população vem aqui e joga ali dentro, depois vem o caminhão do lixo e leva embora, né? Até acho que é melhor pro lixeiro também, né? Em vez de ele ter que ficar recolhendo de casa por casa, parando em 500 casas na mesma rua, ele vem num lugar só e pega tudo. Enfim, não é só nesse bairro que tem essas construções europeias. No norte de Buenos Aires tem prédios de estilo francês por toda parte, inglês, alemão. Não é difícil você andar aqui pelas ruas e se encantar, parar, começar a admirar as construções. Olha só isso! Olha só o nível delas, a cidade parece que é um museu gigante, sabe? E aqui a gente percebe que andar por um lugar bonito realmente faz toda a diferença. A gente até esquece que tem uns mendigos dormindo aqui na rua, por exemplo, né? A beleza parece que deixa a vida mais leve, mais prazerosa. E não é que nós brasileiros não gostamos de organização, de beleza, de arte, mas é que a gente não está acostumado a ver isso. Como é que a gente vai sentir falta de algo que a gente nunca viu? Só depois que a gente vai pra fora, volta de uma viagem assim, é que a gente toma aquele baque, né? Que a gente percebe o quanto que nós somos ausentes de belas cidades no Brasil. E o que vocês acharam dessas cidades mais bem cuidadas e mais europeias da Argentina? Bom que eles ainda estão conseguindo preservar e manter a identidade delas. Poderiam estar mais bem cuidadas, mais bem pintadas, limpas? Poderiam, né? Mas pelo vídeo, elas até parecem muito mais bonitas do que estão, né? Mas só quando você tá aqui, você vê que não é tudo perfeitinho. Você consegue ver as imperfeições, olhando aqui mais de perto, com mais clareza. Mas a gente espera, né, que o país se recupere. Vamos torcer para a Argentina voltar a ter uma nova era de ouro. E muito agradeço pelo vosso precioso tempo, nobres guardiões do saber. Curvo-me perante os grandes membros que aqui não medem forças para colocar energias aqui no meu pequeno e humilde canal. E desejo a todos uma excelente semana, enquanto passarei os dias vindouros forjando o próximo vídeo. Até, prezados!